Existe uma mentira confortável que muita gente aprende cedo: sem dinheiro não existe futuro. Mas a história de Roberto começa justamente desmentindo isso. Ele nasceu em um lar onde o dinheiro nunca sobrou, mas as preocupações deram as caras cedo. E ainda assim, foi ali que ele aprendeu algo que muitos só descobrem mais tarde. O peso do trabalho pode esmagar alguns, mas pode fortalecer outros. Essa é uma afirmação contraintuitiva, eu sei, mas extremamente real. O paradoxo é simples e desconfortável. Enquanto alguns crescem protegidos e seguros, outros crescem pressionados. Roberto não teve tempo para sonhar grande. Teve que sobreviver ainda pequeno. E é justamente essa dor de ter que crescer antes do tempo que molda uma mentalidade rara, quase invisível. A superação dele não começou quando o dinheiro apareceu. Começou quando a responsabilidade chegou cedo demais. Talvez você se identifique mais do que imagina. E aqui entra a pergunta que provoca: e se aquilo que você chama de atraso for, na verdade, o treinamento que a vida te deu? Esta não é apenas uma história inspiradora sobre pobreza e esforço. É um convite para enxergar a mudança sob outra lente. Aquela que mostra que quem aprende a carregar peso cedo, um dia aprende a carregar destino. E o que vem a seguir explica exatamente como isso acontece. Roberto nasceu em um lar onde o dinheiro nunca sobrou, mas as preocupações sempre deram as caras cedo. Desde pequeno, ele aprendeu que algumas casas têm paredes finas demais para esconder o barulho das dificuldades. A pobreza, ali, não era apenas material. Era emocional, silenciosa e constante. Ainda assim, havia algo inspirador naquele ambiente simples. A força da mãe tentando manter tudo de pé. E é curioso como, muitas vezes, a mudança começa justamente onde parece não haver saída. Quem cresce assim aprende rápido a observar. Roberto via a mãe esticar a comida, negociar contas, escolher o que podia esperar e o que não. Essas cenas, que parecem comuns, moldam o caráter de um jeito profundo. É como crescer remando contra a correnteza desde cedo, ganhando músculos invisíveis. A superação começa aí, não com grandes discursos, mas com pequenas escolhas diárias. Se você já viveu algo parecido, sabe, a escassez ensina lições que escola nenhuma ensina. E aqui vai um ponto nada óbvio, mas poderoso. Nascer pobre não define o fim da história, define o tipo de estrada que você vai percorrer. Alguns começam na largada, outros lá atrás, quase sem sapato. Roberto começou assim, no fundo da fila, aprendendo a resistir antes mesmo de sonhar. Esse início duro plantou algo que ainda não dava para ver, mas que faria toda a diferença mais adiante. Só que, como toda história real, o próximo capítulo traria uma ausência que mudaria tudo. O pai de Roberto saiu de casa dizendo algo que muita gente já ouviu: "Vou procurar um futuro melhor." Essa frase, que soa esperançosa, virou silêncio com o passar do tempo. Um dia ele partiu para outro estado, deixando para trás Roberto, a mãe e 2 irmãos ainda pequenos demais para entender o que estava acontecendo. No começo havia expectativa, cartas imaginárias, passos aguardados no portão. Depois, só a ausência. E a ausência também educa, mesmo quando machuca. Quando um pai vai embora, não leva apenas o corpo. Leva referências, segurança e respostas que nunca chegam. Roberto cresceu, aprendendo a preencher lacunas sozinho, a amadurecer antes da hora. Esse tipo de abandono cria uma mudança interna profunda. Ou a pessoa se quebra, ou se fortalece. E não é uma escolha consciente, é sobrevivência. Muitos que passam por isso aprendem cedo a não depender de promessas, mas de atitudes. Uma lição dura, porém transformadora. Se você já sentiu algo parecido, saiba de uma coisa: o abandono não é sobre quem fica, é sobre quem vai. Roberto não sabia explicar isso em palavras, mas sentia no peito. Aquela ausência foi virando combustível silencioso, uma vontade de nunca repetir a mesma história.
Só que, enquanto o pai não voltava, a vida não esperou. A mãe tentou seguir em frente, e essa tentativa abriria a porta para um novo tipo de dor. Na tentativa de reconstruir o que havia sido quebrado, a mãe de Roberto tomou uma decisão comum a quem está cansada de lutar sozinha. Casou-se novamente. No início, parecia uma chance de mudança, uma promessa de apoio, alguém para dividir o peso da vida. Mas, com o tempo, a realidade se impôs. O homem bebia, perdia o controle e transformava a casa em um lugar de medo. O que deveria ser abrigo virou tensão diária, daquelas que apertam o peito. Sempre que a bebida entrava, o respeito saía. As palavras viravam agressões, os gestos ficavam duros, e os filhos aprendiam a andar em silêncio dentro de casa. A mãe, presa entre o medo e a dependência emocional, não conseguia se libertar. E aqui mora uma verdade pouco falada. Sair de um relacionamento abusivo não é simples, especialmente quando falta dinheiro, apoio e autoestima. A superação, nesses casos, começa muito antes da saída física. Roberto observava tudo calado, criança ainda, mas já entendendo que havia injustiças que ninguém parecia disposto a corrigir. Aquela convivência forçada moldou nele uma sensibilidade rara e uma revolta silenciosa. Ele prometeu a si mesmo que um dia aquilo teria fim. Só não sabia como nem quando, mas o estopim da mudança viria cedo demais, empurrando Roberto para uma responsabilidade que não deveria ser de uma criança. Aos 10 anos, idade em que muitas crianças ainda brincam sem preocupação, Roberto começou a trabalhar na feira. Carregava compras, empurrava carrinhos, oferecia ajuda com um sorriso tímido no rosto. Não era brincadeira, era necessidade. Cada moeda recebida representava comida, gás, um alívio momentâneo em casa. Era cansativo, mas havia orgulho em contribuir. Aquilo já era, sem saber, o início de uma jornada de superação. O problema começava quando ele chegava em casa. O padrasto, quase sempre alterado, estendia a mão e tomava todo o dinheiro. Não perguntava quanto rendeu, não agradecia, apenas exigia. Roberto sentia um misto de revolta e impotência. O esforço do dia inteiro desaparecia em segundos. Essa repetição machuca mais que um grito, porque ensina cedo demais como o mundo pode ser injusto. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a desistir. Aqui entra um aprendizado duro, porém inspirador. Nem sempre quem tira algo de você percebe que está sem querer ensinando resistência. Roberto não chorava, não reclamava. Ele observava. Começava a entender que, se quisesse mudar aquela realidade, teria que pensar diferente. Essa dor foi virando estratégia, e a estratégia, aos poucos, virou coragem. E é nesse ponto que nasce uma ideia simples, quase ingênua, mas capaz de mudar tudo. Foi ali, ainda tão novo, que Roberto entendeu algo essencial. Nem sempre a força resolve, mas a inteligência quase sempre ajuda. Ele passou a esconder parte do dinheiro antes de chegar em casa. Não por desonestidade, mas por necessidade. Guardava moedas no bolso da bermuda, dentro do tênis, às vezes enroladas num pano velho. Era pouco, mas constante. E constância, como você sabe, é uma das chaves da superação. Aos poucos, aquele gesto simples virou hábito. Roberto aprendeu a administrar sem saber que estava fazendo isso. Separava o que podia entregar do que precisava guardar. É quase como quem começa a investir guardando troco no fim do dia. Não parece muito, mas cria disciplina. Esse tipo de mudança silenciosa ensina mais sobre dinheiro do que muitos livros. Ele ainda não falava em sonhos grandes, mas já pensava em sair do lugar. Com o tempo, a ideia da barraca começou a tomar forma na cabeça dele. Observava os feirantes, aprendia preços, jeitos de vender, de conversar com as pessoas. É um exemplo prático que vale para qualquer um. Antes de crescer, observe. Antes de investir, aprenda. Roberto estava se preparando mesmo sem perceber.
Só que a vida, como costuma fazer, resolveria acelerar esse processo de forma abrupta, colocando-o frente a frente com uma decisão que mudaria tudo. Quando Roberto completou 17 anos, a tensão acumulada explodiu. Uma discussão com o padrasto, daquelas que já vinham sendo ensaiadas pelo silêncio de anos, terminou com uma frase fria e definitiva. Ele foi expulso de casa, sem tempo para planejar. Sem dinheiro suficiente, apenas com coragem e dignidade, Roberto saiu. Às vezes, a vida força uma mudança brusca não para punir, mas para empurrar a gente para o próximo nível da superação. Foi na feira, seu velho território, que apareceu Miguel, um feirante experiente, desses que falam pouco e observam muito. Ao perceber a situação, ofereceu a Roberto um quarto simples, alugado por um valor simbólico. Não era luxo, mas era abrigo. E isso ensina algo poderoso. Ajuda verdadeira muitas vezes vem de quem já passou pelo mesmo chão. Miguel não salvou Roberto, apenas lhe deu condições de continuar lutando. Ali, sozinho, Roberto amadureceu de vez. Pagava o aluguel, cuidava da própria rotina, aprendia a resolver problemas sem pedir socorro. Se você quer um exemplo prático de crescimento real, é esse. Assumir responsabilidade cedo transforma a mentalidade. Aquela fase foi dura, mas profundamente inspiradora. Só que, agora livre, ele também estava diante de uma escolha maior. Continuar sobrevivendo ou começar a sonhar de verdade. Com trabalho constante e disciplina quase invisível aos olhos de quem passa apressado, Roberto finalmente montou sua própria barraca na feira. Não era grande, nem chamativa, mas era dele. Cada mercadoria ali representava noites mal dormidas e escolhas difíceis. E aqui surge algo inspirador. Ele não se acomodou. Muitos param quando chegam a um pequeno conforto, mas Roberto entendeu que aquilo era só o começo da mudança que ele queria construir. Foi nesse momento que decidiu entrar na faculdade de administração. Alguns acharam loucura, trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Mas ele sabia que esforço sem direção cansa, enquanto esforço com propósito constrói. Aprender sobre gestão, finanças e planejamento era como colocar nome nas coisas que ele já fazia na prática. Um exemplo claro para quem lê isso. Estudar não é abandonar sua realidade, é aprender a dominá-la melhor. Roberto dividia o tempo entre a feira e a sala de aula, entre o barulho do comércio e o silêncio dos livros. Era exaustivo, mas profundamente transformador. Ele não estudava para tirar nota, estudava para crescer. Essa combinação de prática com conhecimento é rara e poderosa. Só que, ao entrar nesse novo ambiente, ele descobriria que nem todos respeitam quem vem de baixo, e isso abriria espaço para novos desafios, e também para algo inesperadamente bonito. Na faculdade, Roberto logo percebeu que o diploma não elimina preconceitos. Alguns colegas faziam piadas por ele ser feirante, por chegar cansado, por não vestir roupas adequadas ao padrão dali. Era o tipo de brincadeira que tenta diminuir quem está subindo. Mas aqui vai uma verdade de mentor. Quando zombam do seu começo, é porque não conseguem enxergar seu final. Roberto engolia seco e seguia, usando aquilo como combustível para a superação. Nem tudo, porém, era dor naquele ambiente. Entre uma aula e outra, ele conheceu Ana. Bonita sim, mas o que mais chamava a atenção era a gentileza no olhar e o respeito nas palavras. Ela o escutava de verdade, sem julgamentos. A amizade nasceu leve, dessas que fazem o dia parecer menos pesado. Em meio ao caos, Ana virou pausa, e pausas certas também fazem parte da mudança. Com o tempo, a amizade virou cuidado e o cuidado virou paixão. Roberto não se sentia menor perto dela, sentia-se visto. Isso é raro e poderoso. Um relacionamento saudável começa assim, com admiração mútua. Talvez você já tenha vivido algo parecido, alguém que aparece no meio da bagunça só para lembrar quem você é. Mas apesar do sentimento crescer,
Roberto sabia que ainda havia algo pendente, algo que ele precisava resolver antes de se entregar por completo. Roberto amava Ana, disso ele não tinha dúvida. Mas amor para ele nunca foi só sentimento, sempre foi responsabilidade. Em uma conversa honesta, sem promessas vazias, ele disse que só poderia ter algo sério depois de tirar a mãe e os irmãos da situação em que viviam. Não foi uma desculpa, foi um compromisso. Esse tipo de postura é rara, mas profundamente inspiradora. Ele sabia que não podia construir um futuro enquanto o passado ainda sangrava. Ana ouviu em silêncio e entendeu. Porque quando existe maturidade, não há pressão, há respeito. Roberto não pediu que ela esperasse, apenas foi verdadeiro. Isso ensina algo poderoso. Relacionamentos sólidos começam com clareza, não com urgência. Se você está vivendo algo parecido, vale refletir. Às vezes, esperar não é perder tempo, é preparar terreno. Essa escolha reforçou nele uma mudança interna ainda maior. A partir dali, o foco de Roberto ficou ainda mais afiado. O amor não o distraiu, o direcionou. Ele trabalhou com mais disciplina, estudou com mais propósito e fez planos com mais consciência. Quando você tem um porquê claro, o como aparece. A superação deixou de ser só pessoal e passou a ser coletiva. Mas o desafio seguinte exigiria mais do que esforço. Exigiria coragem para romper ciclos antigos de uma vez por todas. Com disciplina quase obsessiva e decisões bem calculadas, Roberto deu um passo maior. Montou um pequeno mercadinho. Não foi do dia para a noite. Ele começou pequeno, reinvestindo cada centavo, evitando dívidas desnecessárias e aprendendo a negociar melhor com fornecedores. Aqui vai um exemplo prático valioso. Crescer um negócio não é ganhar mais, é gastar melhor. Essa fase marcou uma virada real, uma mudança concreta depois de anos de esforço silencioso. Ao mesmo tempo, Roberto se formou. O diploma não era um troféu, era uma ferramenta. Tudo o que aprendeu na faculdade passou a ser aplicado no dia a dia do mercado. Controle de caixa, margem de lucro, estoque. É assim que o conhecimento gera superação, quando sai do papel e vira a ação. Enquanto muitos reclamavam da teoria, ele transformava teoria em resultado. Cada pequena vitória confirmava que ele estava no caminho certo. O passo mais difícil, porém, ainda estava por vir. Com muito custo emocional e conversa firme, Roberto conseguiu tirar a mãe das garras do padrasto. Não foi simples, nem rápido, mas foi libertador. Ele ofereceu dignidade, não luxo, segurança, não medo. Esse foi talvez o momento mais inspirador de toda a trajetória. Mas com essa missão cumprida, algo guardado por muito tempo finalmente podia vir à tona. Um sentimento que agora pedia espaço para florescer. Com a mãe em segurança e os irmãos fora daquele ambiente de dor, Roberto sentiu algo raro: paz. Não uma paz confortável, mas aquela que vem quando a consciência está tranquila. Foi então que ele procurou Ana. Não levou promessas exageradas nem discursos ensaiados. Levou a própria história, com cicatrizes e conquistas. Às vezes, o gesto mais inspirador é simplesmente aparecer inteiro, do jeito que se é. Quando se declarou, Roberto falou com firmeza e calma. Disse que agora podia amar sem culpa, construir sem medo. Ana ouviu tudo com um sorriso que misturava carinho e certeza. Ela estava esperando não por status ou segurança material, mas pela atitude. Esse momento ensina algo poderoso. Quem respeita o próprio tempo cria relações mais sólidas. A mudança verdadeira começa quando você honra seus valores, mesmo que isso signifique ir mais devagar. O pedido de noivado não foi luxuoso, mas foi verdadeiro. E verdade sustenta o que o dinheiro ainda não alcança. Para quem assiste essa história, fica o exemplo prático. Não espere perfeição para dar passos importantes, espere coerência. A superação de Roberto abriu espaço para um novo capítulo, agora compartilhado.
Só que a vida a dois também exige trabalho, visão e parceria. E isso logo ficaria evidente. 2 anos depois do noivado, Roberto e Ana se casaram. Não foi um conto de fadas, foi um projeto de vida. Eles entenderam cedo que amor não elimina problemas, mas cria parceria para resolvê-los. Cada decisão era conversada, cada passo era planejado. Essa união foi inspiradora porque nasceu do respeito e da construção, não da pressa. Quando 2 pessoas caminham na mesma direção, a mudança deixa de ser pesada. Juntos, eles trabalharam duro. Ana trouxe organização, sensibilidade e visão. Roberto trouxe disciplina, experiência e coragem. O negócio cresceu porque havia alinhamento dentro de casa. Aqui vai um exemplo prático poderoso. Quando a vida pessoal está em ordem, o profissional flui melhor. Eles reinvestiam, estudavam o mercado, evitavam riscos desnecessários. A superação agora era compartilhada, e isso multiplica resultados. Com o tempo, o patrimônio aumentou, mas o mais importante permaneceu intacto: os valores. Eles não esqueceram de onde vieram, nem por que começaram. Cresceram sem perder a essência. Essa é a parte da história que muita gente ignora. Sucesso sustentável é feito de constância, parceria e visão de longo prazo. E quando essa base está firme, abre-se espaço para reflexões ainda maiores. Aquelas que fazem quem escuta essa história repensar a própria vida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Histórias como essa nos lembram que superação não acontece de uma vez, ela se constrói em escolhas pequenas, feitas quando ninguém está olhando. Agora eu te pergunto, o que hoje está te impedindo de mudar? É falta de dinheiro, de apoio, ou apenas a crença de que já passou da hora? Porque, se Roberto e Rosa nos ensinam algo, é que a mudança começa no momento em que você decide não repetir o mesmo ciclo. Olhe para a sua própria vida com honestidade. Onde você pode agir diferente ainda esta semana? Talvez seja estudar um pouco mais, organizar melhor suas finanças, buscar ajuda, ou simplesmente sair de um ambiente que te adoece. Superação não exige perfeição, exige constância. E constância é algo que qualquer pessoa pode desenvolver, desde que esteja disposta a pagar o preço do crescimento. Agora me diz, que história você quer contar daqui a alguns anos? A de alguém que aceitou as circunstâncias ou a de alguém que decidiu enfrentá-las? Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e continue caminhando com a gente. Aqui você aprende que transformação é possível e que a sua mudança pode começar hoje.